Bem, pessoal, olá para todos os que estão navegando na internet. Queria falar sobre o nome de William Branham na Bíblia. Muita gente tem perguntado isto, porque João Batista, seu nome está na Bíblia. Jesus, seu nome está na Bíblia. Isaías e assim por diante. Nós cremos que o irmão Branham é um profeta de Deus e vamos ver se o nome dele está na Bíblia, Primeiramente eu quero falar sobre a necessidade de um Elias, porque muita gente diz, se cremos que o irmão Branham é Elias, nós estamos crendo na reencarnação. Mas queria que vocês soubessem que Deus usou a virtude de Elias 4 vezes e ainda vai usar uma 5ª vez. Não é o Elias que ressuscita ou que reencarna, mas é outro homem com aquela mesma virtude. Um homem que é contra a Jezabel do dia. E a Jezabel, mulher na Bíblia, representa a igreja. A igreja hoje é Jezabel, que ensina o povo, os filhos de Deus, a comer do sacrifício da idolatria de uma forma disfarçada, falando em Deus, mas na verdade ensinando a mentira. Então, primeiro, o Elias Tesbita, todo mundo sabe do que a Bíblia diz acerca dele ter sido levado numa carruagem de fogo aos céus. Mas, gente, acabou, a virtude de Elias acabou aí, não fala mais de Elias. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim, falando a respeito de Eliseu após ter recebido a capa de Elias quando Elias subiu aos céus. Diz assim, e tomou a capa de Elias que dele caíra e feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então aí, os filhos dos profetas estão dizendo que o espírito de Elias repousava agora sobre Eliseu. É outro homem, não é mais o mesmo homem. É Eliseu, outro homem, porém com a virtude, com o espírito de Elias, com aquele ministério. Mas não acabou, pessoal. Nós encontramos que João Batista também era Elias. Jesus disse isso. Bem, em Mateus capítulo 11, do verso 12 a 15, Jesus diz, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se querem dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz ainda Jesus. Que é preciso ter ouvido para ouvir. E é um ouvido espiritual. Então Jesus está dizendo que João Batista é o Elias que havia de vir. Então já temos aí um terceiro Elias. Primeiro foi o Elias Tesbita, que subiu aos céus numa carruagem de fogo. Depois Eliseu. E agora João Batista, o Elias. E em Malaquias 4, verso 5, há uma promessa que antes do fim do mundo, antes da destruição do mundo, do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias para trazer de volta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então temos aí uma promessa de mais um Elias. Agora, se é o irmão Branham, é isso que queremos saber. Então a pessoa tem que saber logo isso. Bom, se é o irmão Branham, não sei. Mas que tem que vir um Elias, tem, porque já veio 3 vezes. E há uma promessa de uma 4ª vez antes do grande e terrível dia do Senhor. E não adianta dizer que esse aí de Malaquias 4, verso 5 é João Batista, porque não é. Porque João Batista veio antes do Messias. Mas essa daí é uma promessa para antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas vamos estudar agora um pouco mais detalhado para nós entender o assunto. Eu quero começar com João capítulo 1, verso 19, verso 23, para nós descobrirmos a questão do nome do irmão Branham.
Para nós termos o nome do irmão Branham na Bíblia, primeiro é preciso verificar se encontramos também o nome de João Batista. A Bíblia no tempo de João Batista era só até aqui. Não existia esta parte. Ela era apenas até o livro de Malaquias. O Novo Testamento não existia. Isso significa que todo este conteúdo, daqui para cá, não existia. A Bíblia era apenas este conteúdo. O nome de João Batista aparece apenas aqui do livro de Mateus em diante. Mateus fala de um homem chamado João Batista. Porém, nos tempos que João Batista estava na terra, o livro de São Mateus ainda não era escrito. Mateus escreveu o seu livro muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Da mesma forma, os outros livros, João, Marcos e Lucas, todos foram escritos muitos anos depois da morte de João Batista. João Batista morreu exatamente no período que Jesus ainda estava pregando sua palavra. Da mesma forma, Jesus, a Bíblia nos tempos de Jesus era só até o livro de Malaquias, porque Jesus iniciou seu ministério exatamente pelo mesmo tempo que João Batista estava na terra. Pouco tempo depois, João Batista é decapitado e Jesus continua o ministério. Em São João, capítulo 1, verso 19, verso 23, diz assim: E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és tu, Elias? E disse: Não sou. Mas você sabe que depois Jesus disse que ele era. Ele não falou que não era por humildade dele. O próprio irmão Branham também fez isso. Em suas mensagens ele disse que não era o Elias, ele disse que não era profeta. Mas nós cremos pela revelação. Pois o próprio João Batista também diz: E perguntou-lhe então o quê? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Mas Jesus disse que de entre o nascido de mulher não há profeta maior que João Batista. Isso não é erro bíblico, mas humildade de João Batista. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Agora veja a resposta de João Batista. Ele disse assim: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Como já foi explicado, que você sabe que no tempo de João Batista o Novo Testamento não existia, então no Velho Testamento vamos procurar o nome de João Batista no Velho Testamento. Porque se nós vivêssemos no tempo que João Batista era vivo, e nós tivéssemos ido a ele e perguntasse: João, onde está o teu nome na Bíblia? Não pense você que ele ia abrir o livro de Mateus ou de João para mostrar, porque não existiam esses livros. Então ele tinha que abrir o Velho Testamento. Ele tinha que usar a Bíblia de Malaquias para trás. E então, o capítulo e versículo que ele usou para mostrar quem ele era foi este aqui. Isaías 40, verso 3 e 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Perguntaram a ele: Quem és tu? E ele disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele está citando exatamente essa escritura. Mas as pessoas podiam dizer: Não, eu quero ver o teu nome na Bíblia. Não tinha como João Batista mostrar o nome.
Mas ele diz que ele era esse de Isaías 40, verso 3 e 4. Por que ele não podia mostrar o nome dele? Porque ele não tinha o Novo Testamento escrito. Ele tinha apenas o Velho Testamento. E no Velho Testamento, a única escritura que fala dele é esta: voz do que clama no deserto. Mas não diz: João Batista, preparai o caminho do Senhor. Não, diz: voz do que clama no deserto. Em Mateus capítulo 17, verso 9 a 12, diz assim, falando de Jesus e os discípulos que desciam do monte da transfiguração. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias vem primeiro? Então os discípulos sabiam pelos estudos das Escrituras que o Messias tinha que vir, mas antes que o Messias viesse, o Elias tem que vir. Então fizeram a pergunta a Jesus, em outras palavras: nós cremos que tu é o Messias, mas tem uma coisa errada. Cadê o Elias que não apareceu? E Jesus, respondendo, disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aqui está a promessa para o Elias. Mas digo-vos que Elias já veio. Ora, Elias havia vindo e os discípulos não tinham visto. E aqui não é o Elias tesbita e nem Eliseu, mas um Elias antes do Messias vir. Jesus disse para os discípulos: Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Jesus está dizendo que Elias veio e nem os discípulos perceberam que Elias tinha vindo antes dele. Em Mateus capítulo 11, versículo 12 e 15, diz assim, Jesus falando: e desde os dias de João o Batista até agora se fez violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. É importante nós comentar um pouco sobre isso, porque ele está se referindo aos profetas da lei. Porque se estivesse se referindo aos profetas da graça, o profeta Agabo, de Atos 11, 27, seria falso. E também a promessa de profetas que está em Éfesos 4, verso 11. Eis que eu vos envio profetas, evangelistas, pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então Jesus diz: e se quereis dar crédito, falando de João Batista, é este o Elias que havia de vir. Jesus está dizendo que João Batista é o Elias que havia de vir, e nem os discípulos perceberam que ele era o Elias. E Jesus diz aqui embaixo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. É necessário ter ouvido. Todo mundo tem ouvido, mas está falando de ouvido espiritual. Em Mateus capítulo 11, versículo 10 a 11, diz assim, Jesus falando: porque é este, falando de João Batista, de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Onde está essa escritura? Está em Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Jesus está dizendo que João Batista é este aí, de Malaquias 3, verso 1. Veja o que Jesus diz a respeito de João Batista. Porque é este, está falando de João Batista, de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo. Mas pegue a sua Bíblia e abra em Malaquias 3, verso 1, e veja se lá está citando o nome de João Batista. Lá não está dizendo assim: João Batista, prepara o caminho do Senhor diante da face do Senhor. Lá está dizendo: eis que envio o meu anjo. Mas Jesus está dizendo que é João Batista esse versículo. Em Mateus capítulo 17, do verso 10 a 13, diz assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas.
Mas digo-vos que Elias já veio, passado, e não o conheceram, era João Batista, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. A razão é porque as pessoas iam perguntar para João Batista: onde está o teu nome na Bíblia? E João Batista dizia: lê Isaías 40, verso 3. E quando as pessoas iam ler, não falava: João Batista, preparai o caminho do Senhor. Mas dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quando perguntava João Batista: mostra-nos o teu nome na Bíblia, ele citava Malaquias 3. E quando as pessoas liam, dizia: eis quem viu o meu anjo diante da tua face. Eles esperavam que dissesse: eis quem viu João Batista diante da tua face. Você pode dizer: mas em João, em Mateus, fala de João Batista, fala o nome dele. Não, no tempo de João Batista não existia o livro de Mateus, não existia o Novo Testamento. Continuando diz: assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Então João Batista era Elias, mas não era o Elias Tesbita, era outro homem com a mesma virtude. E João Batista está em Isaías 40, verso 3, e em Malaquias 3, verso 1 em diante, quando na verdade não cita o nome João Batista, mas Jesus disse: é este de quem está escrito: envio o meu anjo diante da tua face. Bem, em Atos capítulo 3, do verso 20 a 21, falando a respeito de Jesus Cristo, diz: e envie ele a Jesus Cristo, que já há dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Tempos da restauração? Restaurar o quê? Os apóstolos sabiam que depois da sua partida, lobos devoradores destruiriam o rebanho. O apóstolo Paulo disse isso. E também, profetizando no livro de Tessalonicenses, Paulo diz: não será assim sem que antes venha a apostasia. Apostasia significa afastamento. E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, de sorte que se assentará no templo querendo parecer Deus. Paulo sabia que depois da morte dos apóstolos e da sua própria morte, o povo ia se apostatar, se afastar da palavra. E se afastando, era necessário uma restauração. Por isso diz: o qual convém que os céus contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Foi no ano 325 anos depois de Cristo, quando não havia nenhum dos apóstolos mais vivo, que o rei Constantino criou o catolicismo romano, com todas essas novas doutrinas que se afastam da palavra. A apostasia começou, afastou o povo da palavra. O povo passara a adorar ídolos, venerar as imagens de esculturas. Com Martinho Lutero, Deus começou esse processo, mas o povo protestante seguiu em frente com a doutrina da Trindade, com a Santa Ceia sem lavar pés e comendo pão de padaria com suco de uva, pregando que Deus só quer o coração. Mas, em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, há uma promessa para um Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, que diz: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Este Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6 não é João Batista, porque Jesus não disse assim a respeito de João Batista: esse é aquele que está escrito: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas Jesus diz a respeito de João Batista: este é aquele de quem está escrito: eis que envio meu anjo diante da tua face. Em outras palavras, falando de João Batista, Jesus não disse assim: João Batista
é aquele de quem está escrito em Malaquias 4, verso 5: Eis que envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas, falando de João Batista, Jesus diz: esse é aquele que está escrito em Malaquias 3: Eis que envio o meu anjo diante da tua face. Agora, este Elias de Malaquias 4, verso 5, Jesus disse em Mateus capítulo 17, verso 10 a 13. E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É exatamente o que está em Atos 3, verso 20 e 21. O qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. Portanto, assim como aquele povo em São João 1,19, perguntaram a João Batista: quem és tu? Em outras palavras, mostra-nos o teu nome na Bíblia. E João Batista indicou a eles para ler Isaías 40, onde diz: voz do que clama no deserto. Mas lá não havia nenhum nome João Batista, estava apenas voz do que clama no deserto. Da mesma forma, não procure o nome William Branham na Bíblia. Procure Malaquias 4, verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Conclusão: a vinda de Elias pela quarta vez no ministério do irmão Branham não é uma reencarnação, assim como em João Batista não foi reencarnação, assim como Eliseu não foi reencarnação. Mas a virtude de um homem que Deus muito usou e que foi contra o sistema religioso da época, de Jezabel, uma mulher que se dizia profetisa e ensinava os filhos de Deus a comer do sacrifício da idolatria. Da mesma forma, a religião moderna de hoje, que está tipificado em uma mulher, ensina o povo a comer do sacrifício da idolatria, fazendo o povo adorar imagem de escultura e todo tipo de coisa, fazendo o povo a crer que Jesus é a segunda pessoa da Trindade e não o primeiro e o último, como a Bíblia diz, fazendo o povo ser batizado dos três deuses distinto católico criado por Constantino. Esta mulher, que se diz profetiza, é o sistema religioso de hoje. Mas Deus enviou um homem com a virtude de Elias para combater Jezabel. Que Deus abençoe a todos e obrigado por assistir esse vídeo.